Saudações a todos, eu sou o Major Curtis, estou aqui para fazer a apresentação do artigo denominado Helicopter Firing Rocket Performance and Pilots Workload Evaluation from Flight Data, relacionado com temas de análise operacional e segurança de voo do CIG. Também participaram da confecção desse artigo o Tenente Coronel Dami, com orientação da professora Emília Villani. Bom, senhores, então vamos passar por essa agenda, passar pela nossa motivação inicial do trabalho, materiais e métodos utilizados. Vamos apresentar os resultados e a discussão deles, uma conclusão e possibilidades de trabalhos futuros nessa área. Então, como introdução, normalmente o disparo de foguete de helicóptero é realizado em estandes desse tipo. Esse aqui é o stand de Macharanguape da FAB, onde consta no site da FAB, que ele tem um formato triangular. Então, um dos vértices é o alvo, os demais são torres de observação, fica o nosso observador, aqui está a torre. Então, a gente conhece essas distâncias e com o sistema óptico dos observadores, a gente consegue, com tabelas, determinar o ponto de impacto no solo. Bom, mas nossa motivação, e se não tiver disponível essa infraestrutura, seja por conta de agenda ou logística, o alvo não vai ser um terreno regular, não vai ser possível colocar uma infraestrutura de solo nessas condições, um terreno montanhoso, por exemplo. Então, a gente, como premissa, que os dados de voo estão disponíveis. E a gente vai, uma outra motivação da passo adicional é calcular a carga de trabalho do piloto nessa condição. Então, para o cálculo do ponto de impacto, a gente segue essa linha aqui, esse fluxo de dados aqui. Então, a gente pega os dados de voo, a gente precisa calcular a velocidade induzida do rotor principal da aeronave, que a gente está fazendo disparo de helicóptero, né? Vamos alimentar um modelo de 2 graus de liberdade, que é um modelo simples, que ele ainda preserva a informação de alcance do foguete de altura com relação ao solo. Determinamos então a trajetória, colocamos um mapa digital e então a gente determina o erro que a gente obtém utilizando o vídeo, uma gravação de vídeo do voo e do impacto, determinando o ponto de impacto no terreno. Então, com relação à determinação da carga de trabalho do piloto, a gente utilizou como referência a estabilidade do tiro de armas de fogo, porque não encontramos nenhuma metodologia diretamente aplicável para disparo de foguete de helicóptero. Então, nesse caso aqui, a gente calcula segundos antes do disparo todos os pontos de mira no alvo. Então, a gente calcula essa área segundos antes do disparo. Quanto menor for essa área, maior a estabilidade do disparo, maior carga de trabalho, então, portanto, envolvida nesse caso. E outro parâmetro que a gente vai também calcular com relação à carga de trabalho seria o quão o piloto consegue enquadrar os parâmetros da manobra. Bom, então, como materiais e métodos, a gente fez gravações e análises em 2 cenários, disparo rampa e rasante. No rampa, o piloto vem numa altitude constante, mergulha para o alvo, busca a velocidade, a altura do solo e distância do alvo, colocando a mira no alvo, né? E em seguida faz uma esquiva. Já a manobra rasante, ela difere no início, né? Que o piloto vem em voo a baixa altura, vai fazer uma rápida subida, um mergulho para o alvo e buscar a velocidade, altura e distância do alvo também. Então fizemos análise de 2 manobras rampa e 2 manobras rasante. Materiais disponíveis: a aeronave AS5502 Fenech Avex, na configuração armada, com lançador de foguete no lado esquerdo, sistema de mira instalado. Pegamos os dados de voo dessa aeronave e utilizamos esse eye tracker Tobii Glasses 2, que ele tem uma câmera frontal colocado no piloto atirador, né? Então, e essas câmeras infravermelhas voltadas para os olhos, que a gente consegue determinar também para onde o piloto está olhando e a dilatação da pupila, por exemplo. Nosso fluxo de análise de dados é esse aqui. Partimos então dos dados de voo, né? A gente precisa utilizar ainda fórmulas de navegação, baseado aqui na latitude e longitude. A gente faz determinação de alguns parâmetros, como por exemplo a velocidade do solo. E também precisamos começar aqui com a estimação da velocidade induzida do rotor principal. Com tudo isso, a gente alimenta então para calcular as condições iniciais do foguete. Alimentamos então o modelo do foguete de 2 graus de liberdade. Então determinamos a trajetória. Em seguida colocamos essa trajetória no terreno para determinação do nosso estimativa do ponto de impacto. Com essa estimativa a gente consegue determinar o erro, né, comparando com o impacto no vídeo. E também calculamos a carga de trabalho do piloto
parâmetros de mensuração da carga de trabalho do piloto. Bom, mostrando aqui como é que a gente fez os cálculos de navegação, então sempre baseados em latitude e longitude. A gente calcula a distância entre duas latitudes e longitudes na Terra, então utilizamos um modelo de Terra, uma grande esfera. Esse modelo é bom para distâncias pequenas e aplicável aqui então para o nosso caso. Então a gente calcula essa distância entre duas coordenadas. Precisamos também calcular o ângulo com relação ao norte verdadeiro, bearing angle. Também quando a gente está num deslocamento entre duas coordenadas, a gente calcula esse ângulo. E a função destination, que a gente, dado uma coordenada inicial, um bearing angle em uma distância, a gente calcula o ponto futuro que se está em deslocamento. Bom, para cálculo das condições iniciais, a gente precisa da altura do disparo, só que eu só tenho informação do altímetro, então vamos precisar converter isso para altura. Então vamos utilizar essa formulação. Então vou diminuir a altitude por uma altitude do solo de referência e vamos corrigir por uma informação do radar altímetro no momento de um disparo, a gente observa aqui no visor do piloto. Então a gente converte para altura. A altitude horizontal, eu preciso corrigir, então adicionar aqui a atitude do lançador com relação à fuselagem da aeronave. O cálculo da razão de descida, eu vou calcular a variação da altitude com relação ao tempo e corrigindo pela temperatura local. E precisamos corrigir os ângulos as proas, né, para a proa verdadeira. Então eu vou adicionar a proa medida pelo sistema da aeronave, proa magnética, com relação ao desvio magnético local. Finalmente a gente calcula ainda a velocidade verdadeira, que corrigida pela densidade do ar, e calculamos a velocidade com relação ao solo pelas fórmulas de navegação, e com a diferença entre essas duas grandezas a gente calcula o vento, que vai ser a diferença vetorial aqui, velocidade verdadeira e velocidade com relação ao solo, determinamos o vento e vamos decompor ele como uma componente na direção do deslocamento da aeronave e uma componente de través, perpendicular à direção de deslocamento. Bom, e precisamos da informação do vento induzido do rotor principal. Então a gente vai utilizar a teoria do elemento de Pá, corrigida com formulações empíricas, que levam em conta aqui a simetria do rotor principal, que ele não é simétrico, o vento induzido na esquerda e na direita da aeronave, e também a obliquidade desse vento induzido. Ele não é perpendicular, ele tem uma angulação. Então a gente parte aqui da velocidade induzida no pairado, a correção pelo voo à frente, correção da simetria e correção da condição de descida da aeronave. Então a gente vai, nosso lançador, lembrando que ele está do lado esquerdo, a gente utiliza como referência o azimuth 150 da Pá. Bom, o modelo do foguete, a gente informou 2 graus de liberdade, ele ainda preserva informação de alcance e altura, então a gente pode calcular a trajetória. A gente vai utilizar foguetes similares, de corpo similar, para determinar o coeficiente de arrasto e assim calcular o arrasto do foguete. A gente vai utilizar a curva de empuxo do fabricante do foguete, que estava disponível. Então aqui está a formulação, essas equações diferenciais e as condições iniciais que a gente tinha calculado anteriormente. Então nessa formulação a gente inicialmente considera que existe uma força aqui normal no foguete enquanto ele está no lançador, quando ele é acionado. Após ele sair do lançador, essa força desaparece e ela fica aqui apenas o arrasto, o empuxo e o peso do foguete, até que todo o combustível seja consumido, então ele assume uma trajetória balística. Então foi essa formulação que utilizamos. Então, determinada trajetória, a gente calcula essa trajetória com relação ao plano de referência, né? E depois a gente precisa colocar no terreno. Então, no terreno a gente vai determinar o ponto de impacto no solo quando a distância a altura do terreno for igual à trajetória do foguete. Então a gente determina esse ponto de impacto e vamos corrigir com um desvio lateral. Nosso modelo de 2 graus de liberdade não contemplava esse desvio, então utilizamos dados do fabricante do foguete, que a gente calculou aqui o vento de través, para determinar esse desvio lateral. E assim finalmente determinar o ponto de impacto.
Com relação à carga de trabalho, então vamos calcular a estabilidade, essa área de estabilidade segundos antes do tiro, do disparo, como uma mensuração de carga de trabalho e também o enquadramento do piloto na manobra. Então o piloto precisa buscar velocidade, altura e distância. Então vamos ver com essa formulação aqui, a gente chamou de F-score. Então quanto, no caso mais próximo de 3, melhor o enquadramento do piloto na manobra. Então o piloto buscou realmente os parâmetros da manobra. Bom, como resultados, então aqui está o resultado da nossa estimação do ponto de impacto. Aqui no caso, um exemplo aqui, então a gente pode observar o impacto no solo, né, em amarelo aqui, colocamos no mapa digital, em vermelho o que foi estimado, e o erro aqui foi inferior a 6 metros em todas as condições. Então consideramos esse erro aceitável porque estaria dentro da área de detonação que a gente observou no vídeo, que era em torno de 10 metros, e com isso estaria uma condição aceitável. Bom, então vale reforçar que então, utilizamos formulações simples, fáceis de ser implementadas e apenas com os dados de voo, né? Que seria uma implementação fácil de ser utilizada operacionalmente. E o alvo era um terreno irregular, né? Não utilizamos nenhuma infraestrutura de solo, então seria de aplicação imediata essa formulação. Claro que ela pode ser melhorada com modelos mais complexos para redução do erro observado. Mas, validada essa condição, esses disparos em voo diurno, a gente pode ser usado uma condição mais operacional, que é o disparo com óculos de visão noturna, que não vai ser tão fácil observar o ponto de impacto no terreno, né? Então, teria uma aplicação operacional. Observando a carga de trabalho, então, nos parâmetros que foram analisados, então, o enquadramento, a gente observa aqui que em rampa o enquadramento foi superior, né? Então foi mais alto esse índice, foi próximo de 3, do que no voo rasante, que o piloto não buscou tanto esses parâmetros de enquadramento. Então existe uma dificuldade aqui do piloto no voo rasante. E já com relação à estabilidade, momentos antes do disparo, então a área é maior no voo em rampa, quer dizer que o piloto não tem tantos inputs na aeronave. Já no voo rasante, o piloto dá mais inputs para colocar a aeronave no alvo. Então aqui a gente já observa uma carga de trabalho maior no voo rasante, nesses dois parâmetros analisados, que é coerente com o que a gente observa, que o voo em rampa é o voo inicial, né, que é de treinamento, já o voo rasante já é um voo mais operacional. E como trabalhos futuros, a gente pode então correlacionar esses dados medidos com com sensores fisiológicos colocados no piloto, para verificar qual a alteração que a gente tem no piloto no momento do disparo, relacionando com essa carga de trabalho mensurada aqui, observada. Bom, como conclusão, então a gente verificou que um erro de 6 metros na metodologia proposta, então pode ser melhorado com certeza com formulações mais complexas esse erro, e diminuído esse erro, desculpe. A implementação que a gente propôs, ela é simples e fácil de ser implementada, né? Não é necessário nenhuma infraestrutura de solo, né? Só com dados de voo é realizada essa implementação. E a possibilidade de utilizar em condições noturnas, né? Que validado em condições diurnas, a aplicação em condições noturnas auxilia ali na determinação da condição operacional do disparo noturno. A gente observou que o rampa exige menos carga de trabalho e é coerente com o que a gente tem na prática. Trabalhos futuros pode ser melhorados modelos, utilizados um approach não determinístico, né? Disparos no lado direito, que não analisamos nessa condição, e utilizar sensores fisiológicos para correlacionar com a carga de trabalho. Então, os trabalhos propostos aí para o futuro. Então, essas são as referências utilizadas. Então, deixo aqui os contatos, caso tenha algumas perguntas ou dúvidas. Então, muito obrigado a todos. Até logo.